Imaginem um colapso ambiental, econômico e social em que a humanidade não consiga reverter a catástrofe humanitária. A ficção com senso de realidade, como diz a sinopse, está no livro O Último Fim da Humanidade, de 324 páginas da coleção Viagens na Ficção, escrito por Demétrio Melo, que está aqui conosco nos estúdios do Jornal da Câmara, segunda edição. Demétrio Melo, boa noite. Boa noite, Paulo. Prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso, principalmente por um tema que não deixa de estar em voga, que é o futuro da humanidade. Ficção com senso de realidade. Como é que surgiu essa narrativa, né? Não só imaginativa, mas com base nos fatos que ocorrem no mundo, é isso? É verdade, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de ficção, né? Sempre assisti muito filme, sempre li muita coisa de ficção e sempre tive aquela vontade de escrever alguma coisa em torno disso. Já tinha a ideia, assim, quase pronta, né? E uma coisa calcada bem com o pé na realidade, né? Uma coisa não tão, assim, distópica, tão, assim, fora do real, né? Mas uma coisa que a gente está vivenciando mesmo. Então, assim, tem temas muito transversais sobre a questão ambiental, que é uma questão bem séria que a gente está vivendo atualmente. A questão dos recursos naturais, que é uma questão que nós também estamos vivenciando de uma forma muito realista hoje em dia. A questão da água potável, dos alimentos necessários para que as pessoas possam para suprir a necessidade de todo mundo, né? Então eu quis colocar assim uma questão bem realista mesmo dentro dessa necessidade, né? Então você faz um estudo de tudo que acontece hoje para fazer essa projeção, essa ficção. Isso, né? Embora eu seja historiador, e o historiador não pode fazer aquela questão da futurologia, né? Então a gente trata sobre o passado, mas como eu falei, como eu gosto, na ficção dá um pouco dessa liberdade, dá muito dessa liberdade, aliás, de você poder imaginar, né, as coisas como elas poderiam ser. Então nesse universo aí do qual a gente está inserido e desses desafios que são desafios reais, como a gente falou, são desafios do dia a dia que os governos têm que lidar, né, e têm que encontrar soluções para isso, né? Alimentar, nós estamos com 7 bilhões de pessoas atualmente no mundo, não é verdade? Então você alimentar 7 bilhões de pessoas, água potável, emprego para todos, né? Os recursos naturais que até nós sabemos que não são infinitos, né? Então tudo isso aí tende a comprometer de forma bastante séria aí o nosso futuro nesse mundo, né? Essa incógnita você traça, mesmo com as pesquisas tecnológicas, né, o desenvolvimento tecnológico, com as políticas públicas estabelecidas e que são orientadas pela Organização das Nações Unidas e que os países, em suas constituições, acabam acolhendo, assimilando, né, instituindo. Enfim, com tudo isso, há uma projeção, não vou dizer nefasta, não vamos usar exatamente esse termo, mas uma projeção de uma incógnita quanto ao nosso futuro. Porque assim, até onde essas medidas que os países tentam tomar, né, até onde isso vai ser, na verdade, vai cobrir esse vácuo de necessidade que a humanidade tem a cada dia que passa, né? Então, porque a gente tem uma necessidade crescente de muitas coisas, a gente tem uma escassez de recursos naturais, os países desenvolvidos estão se preocupando cada vez mais com isso, os países em desenvolvimento estão tentando aí, quem sabe, engatinhar nessa... E nós, no caso do Brasil, a gente é um país central dentro desse contexto, porque nós temos muito recurso natural, bastante. Não é à toa que nós somos muito visados aí dentro dessa política internacional. Como esses recursos vão ser usados, como isso vai chegar mesmo à grande massa das pessoas, né? Como nós vamos enfrentar esses desafios da superpopulação, que é um desafio muito grande para você poder fornecer o mínimo possível para todas as pessoas, né? Então é um problema realmente real que os governos se preocupam de fato, né? E como solucionar. E dentro do livro mesmo eu coloco algumas questões sobre a questão da energia limpa, né? No caso da utilização dessa energia solar, por exemplo, né? Mas até onde isso vai cobrir a necessidade de toda a população ou da indústria, né? Então, nós temos uma necessidade crescente e nós não temos certeza, como você falou muito bem, nós temos uma incógnita se realmente essa necessidade global vai ser suprida mesmo com a tecnologia que está por vir, né?
Até que ponto ela vai estar acessível para todo mundo? Então é preciso observar esses aspectos e outros mais, para que não tenhamos uma vida muito restrita com relação, por exemplo, à natalidade, com relação ao acesso à alimentação. É isso que o livro traz. Essa preocupação, na verdade, com o futuro da humanidade. Com o futuro da humanidade, né? Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo um processo de escassez nesse sentido, né? Lógico que a tecnologia, ela, em todos os âmbitos, seja de energia, de produção de alimentos, nós temos inclusive aqui um projeto que está sendo pensado aqui para o Brasil, de você dessalinizar a água para gerar água potável. São processos muito caros ainda, né? Nós temos uma população explosivamente crescente ainda na humanidade, né? Então, uma preocupação muito grande com como você vai suprir a necessidade energética do mundo todo. Então, ou seja, até que ponto a gente vai conseguir suprir essas coisas, mesmo com o desenvolvimento tecnológico de ponta que a gente está vivendo hoje. E o interessante também, eu trabalho muito e me preocupo muito em colocar no livro essa questão do humano, né? Até que ponto nós, como seres humanos, nós somos capazes ou não de fazer determinadas coisas, dependendo da circunstância que você é colocado, que você é inserido, né? Então, do que nós somos capazes dentro de uma situação como essa. Né? É uma avaliação da capacidade de agir, de pensar, de agir. De pensar, de agir. Né? Que tipo de decisões você é capaz de fazer dentro de um contexto como esse? De alcançar metas. Porque nós seres humanos, nós estamos muito acostumados ao que é a normalidade, né? Então, ou seja, todo mundo vai para o trabalho de carro ou de ônibus, todo mundo se alimenta todo dia, né? Teoricamente, não passa por necessidades graves. Então, nós não estamos acostumados, de maneira nenhuma, principalmente assim no nosso país, a esse caos nesse contexto de falta de combustível. Por um dia, já pensou? Um país parar por causa de falta de energia ou por escassez de alimentos, como é que fica o contexto social disso? Por um dia, 2 ou uma semana? Então, eu coloco a coisa dentro dessa... contexto. Né? Inclusive o livro está aí com você, né? O Último Fim da Humanidade. O Último Fim da Humanidade. É uma trilogia, faz parte de uma trilogia. Esse é o primeiro de uma trilogia, Esse é o primeiro de 3, né? O segundo e o terceiro aí vai sair em breve, né? Então aguardem aí que quanto menos vocês esperarem aí, o segundo e o terceiro vai estar saindo para dar continuidade. Então eu deixo a história aberta, né? No final do livro a história fica assim em aberto para uma continuidade, né? Já de forma intencional, né? Intencional para que essa história possa ter continuidade dentro desse contexto. E isso aqui inclusive já é o seu. Ah, tá bom. Muito obrigado. Certo? Muito obrigado por estudá-lo. Porque na verdade é um estudo, né? Para você. É um estudo, já que você traz aí muitas situações que dizem respeito às ações dos governos, às ações da sociedade, o comportamento humano, enfim. Isso. É um estudo, não deixa de ser. Garanto que muito instigante. Um despertador da curiosidade. E onde encontrar o Último Fim da Humanidade por Demétrio Mello? Você encontra nas melhores livrarias do Brasil, de Portugal, porque ela é uma editora portuguesa, então está em todos os países de língua portuguesa. Muito bem. Certo? Nas melhores livrarias do Brasil e de Portugal você encontra no site da editora. Então, da editora Chiado, né? Isso, que é CHIADO. Isso, uma editora portuguesa. Né? Então, nas melhores livrarias do Brasil e de Portugal, certo? Ele está aí enfim, né? Então, ou seja, é uma ideia realmente assim muito instigante, muito atual, certo? Sobre essa questão aí que nós estamos vivendo hoje a nível global, né? Interessante. Agradecemos então aqui o presente, né? E vamos estudar sim e desejar que muitas pessoas tenham a curiosidade, né, de estudar todo o contexto atual e estas projeções para o futuro da humanidade. Está preparado, né? Para qualquer coisa. Obrigado pela presença importante, escritor Demétrio Mello. Boa noite. Um abraço, boa noite, tudo de bom. Boa noite.